Quais são os maiores treinadores da história de glórias do Clube de Regatas do Flamengo? E dentre eles, quem você elegeria como o maior treinador da história do Flamengo? Se é que é possível eleger apenas um. Quem você escolheria para dar esse troféu, dizendo: esse é o maior treinador da história do Flamengo? Bom, eu vou fazer a minha escolha. E ao final do vídeo eu vou dizer a você quem eu acho que foi o maior. Mas eu quero ler o teu comentário. E óbvio, é a tua escolha. Então deixa aqui abaixo, nos comentários, os 5. Elege o teu top 5. E dentre esses 5, escolhe qual deles para você é o maior de todos. Eu quero ler um por um nos comentários aqui abaixo. Tudo bem? Então eu peço a você, de cara, que já deixe o like rubro-negro nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, não deixa para o final não, já faz agora para não se esquecer. Já se inscreve agora aqui no canal e vem comigo, porque a gente tem muita coisa legal falando da história do Flamengo e de grandes treinadores para a gente comentar aqui nesse vídeo. Vem comigo. Bem, pessoal, para que esse vídeo seja um vídeo honesto, íntegro, eu preciso falar de muita gente que atuando, treinando o Flamengo, nos comandando na beira do gramado, nos comandando no palco do Maracanã e em tantos outros estádios, ajudou a construir a nossa história de muitos títulos, empilhando troféus no nosso museu. E eu preciso falar de muitos treinadores. Não vou conseguir falar de todos e já peço desculpas àqueles que mereciam ser citados aqui nesse vídeo, mas que eu não vou conseguir falar. Eu vou começar destacando um grupo de treinadores pelo perfil. E qual é o perfil que eu quero primeiro falar aqui para prestigiar grandes comandantes rubro-negros? Treinadores que nos representaram, primeiro, como jogadores, vestindo o nosso manto sagrado em campo, e que além de brilhar como jogadores, vieram também a brilhar como treinadores, nos ajudando a conquistarmos os troféus, dos quais a gente tanto se orgulha. E eu vou começar falando de ninguém menos do que Andrade. Quem se lembra do feito histórico de Andrade em 2009? Andrade, um dos maiores volantes da nossa história, fez aquele meio de campo magistral, provavelmente o maior da história do Flamengo, juntamente com Adílio e Zico, em 81. Andrade nos ajudou a quebrarmos um jejum de 17 anos na fila para voltarmos a ganhar um Campeonato Brasileiro. O Flamengo não conquistava um brasileiro desde 92, com Carlinhos, de quem também falarei bastante aqui, o violino. E 17 anos de espera foram quebrados em 2009, quando Andrade nos ajuda, não apenas a sair desse jejum de 17 anos, mas a conquistarmos o nosso primeiro título de Campeonato Brasileiro neste século. O primeiro Brasileirão de pontos corridos que vem para a Gávea. Andrade pegou aquele time em crise, com o então treinador Cuca, que tinha acabado de conquistar o tri estadual de 2009, tinha sido demitido, uma briga no vestiário, um clima pesado entre os jogadores, e Andrade chega, arruma a casinha, bota a ordem na casa e o Flamengo conquista aquele brasileiro em 2009. Eu tenho certeza que você lembra, você cantou, você canta até hoje, no gol do Angelim, no escanteio que o Pet cobrou. 2009, o ano de Didico, o menino anjo com alma de imperador. E na arquibancada a gente homenageava Andrade, cantando assim. Quem frequentava o Maracanã vai se lembrar. O Andrade é sinistro. Pois é, parabéns Andrade, você é histórico, não só como jogador, mas também como treinador. O treinador do Hexa brasileiro. Bom, e como não lembrar de Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos mais vitoriosos profissionais do futebol, como jogador e treinador. Zagallo, além de ter sido super campeão como jogador pelo Flamengo, Zagallo nos ajudou a conquistar um título histórico. É um estadual, mas tem um sabor especial. Aquele tricampeonato em cima do Vasco que ele, Zagallo, em 2001, assina aquele título com aquele gol histórico do Petkovic no Maracanã, aos 43, de falta. Elton tentando até agora se esticar para alcançar aquela bola que o Pet bateu magistralmente. E o Zagallo,
com aquela comemoração emocionada, correndo, com os olhos esbugalados, chorando, emocionando toda a torcida do Flamengo. Talvez você diga, mas não é um brasileiro, não é um Libertadores, mas só quem viveu aquele título, em cima daquela seleção que era o timaço do Vasco. E a gente foi lá, com um time bem montado, bem treinado pelo Zagallo, com a genialidade do Pet, o Edilson jogando o fino da bola. E a gente ganha aquele tricampeonato. Depois de muito tempo, a gente então faz um novo tri. 99 e 2000 com Carlinhos, o violino, vou falar dele. 2001 com Zagallo. Zagallo ainda nos levaria ao título da Supercopa dos Campeões, lá em Maceió. Novamente um golaço de falta do Pet, quem se lembra? Contra o São Paulo. Então, Zagallo, você merece todo o nosso carinho, respeito, saudade, gratidão. É sim, um dos mais vitoriosos, um dos mais queridos, um dos maiores treinadores da história do Flamengo. Antes de chegar em Carlinhos, eu preciso prestigiar Jaime de Almeida. Jaime nos ajudou na conquista de uma Copa do Brasil em 2013. Quem não se lembra daquela final no Maracanã, gols de Elias e Hernani, o brocador, o Flamengo batia o Atlético Paranaense e se tornava tricampeão da Copa do Brasil. Eu tenho certeza que você se lembra, que você cantou. Errou, o Hernani é brocador. Vai Paulinho, vai Paulinho, vai Paulinho, um time que Jaime arrumou. E nos ajudou a buscar aquele maravilhoso troféu do tricampeonato da Copa do Brasil. E Jaime tem um grande mérito. Jaime conhecia o Flamengo como poucos. Jaime conhece como poucos. Jaime é rubro-negro, cria da Gávea. Jaime, no ano em que o Flamengo lutou para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, nos deu a alegria, no início da era Bandeira de Melo, de um título que a gente comemorou muito, porque foi um ano muito sofrido para o Flamengo. E Jaime, com seu DNA rubro-negro, com seu estilo rubro-negro, fez aquele time, que era um time que não tinha grandes estrelas. O time de Muralha, de Luiz Antônio, o time que foi lá com Carlos Eduardo, com Paulinho na ponta, com Elias comandando aquele meio de campo e o brocador brocando na frente. E a gente ganhou um tri da Copa do Brasil. Jaime, obrigado. Gratidão eterna a você. Bom, já que é para falar de cara, de jogador que brilhou em campo e brilha como treinador, eu tenho que falar do cara do momento. Eu não posso fazer esse vídeo e não falar de Felipe Luiz. O duro, o difícil, é porque a gente não sabe quantos títulos Felipe Luiz ainda vai ganhar. Talvez se eu fizesse esse vídeo, ou se eu vier a fazer de novo daqui a 5 anos, quem sabe? Eu não vou dizer que Felipe Luiz virou o maior treinador da história do Flamengo. A gente não sabe o que Felipe Luiz ainda vai ganhar. Mas Felipe Luiz, neste momento que eu gravo esse vídeo, março de 2025, Felipe Luiz, com 6 meses de clube, já ganhou uma Supercopa dos Campeões em cima do Botafogo. Já ganhou uma Copa do Brasil histórica em cima do Atlético Mineiro, o penta da Copa do Brasil. Felipe Luiz, pouco antes, foi o treinador que nos levou ao título mundial sub-20, levando o Flamengo à conquista desse título histórico. Campeão do mundo de futebol sub-20, batendo o Olympiacos no Maracanã, e já havia ganho um título no sub-17. Com um ano de Flamengo, somando a base e o profissional em 2024, Felipe Luiz levantou um título no sub-17, campeão do mundo sub-20, campeão da Supercopa em 2025 e campeão da Copa do Brasil em 2024, além de ter feito parte daquela geração de 2019, histórica, a segunda mais vencedora geração da história do Flamengo. Então Felipe foi ídolo como jogador, super campeão como jogador, naquele timaço com Gerson, Arrascaeta, Rafinha, Diego Alves, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arão, Pablo Mari. Ele, Felipe Luiz, jogando o fino da bola, um líder, um capitão sem braçadeira em 2019 e já é um treinador super vitorioso. E eu espero que eu precise corrigir esse vídeo muito em breve, porque eu espero comemorar muitos títulos com o Felipe Luiz como treinador. Então, Felipe, você também entra nessa leva de ex-jogadores que se consagraram ganhando títulos importantes. Se eu prestigiei Jaime, que nos deu a Copa do Brasil em 2013, como não te prestigiar, que nos ajudou a conquistar a Copa do Brasil em 2024, a Supercopa batendo um rival, Botafogo, em 2025, e algo me diz que eu ainda terei que falar de muitos títulos que você vai nos ajudar como treinador a conquistar nesse ano de 2025 e eu espero que por muitos anos ainda. Bom,
como não falar de Carlinhos, o violino? Carlinhos, conhecido como a eterna solução caseira. Pouca gente sabe, mas somados os jogos em que Carlinhos atuou como jogador e como treinador, ninguém representou mais o Flamengo no gramado. Aí você vai dizer, mas espera aí, prof, o Júnior jogou mais do que Carlinhos, mas quando a gente soma como jogador e treinador, representando o Flamengo no gramado, ora em campo jogando, ora treinando, comandando os atletas na beira do campo, Carlinhos é imbatível. Não é o treinador que mais vezes treinou o Flamengo, lógico que não. Freitas Solis, Flávio Costa, tem muito mais do que isso. Mas somados, né, os jogos como jogador e como treinador, Carlinhos passa de 800 e é o que mais vezes nos representou num gramado, numa partida de futebol. Carlinhos foi um dos mais clássicos volantes que o Flamengo teve. Um camisa 5 que jogava com a elegância absurda, a ponto de ser tão refinado o seu toque na bola, que era comparado ao toque de um violino. Daí o apelido eterno, Carlinhos, o violino. Carlinhos era aquele treinador que estava dentro da Gávea. Quando alguém era demitido, ele era chamado para ser a salvação da lavoura. E foi com Carlinhos que a gente conquistou títulos que marcaram a nossa história. Se eu falei de Zagallo em 2001 no Tri, eu tenho que falar que 99 e 2000 foi com Carlinhos. Foi com Carlinhos que a gente conquistou 2 campeonatos brasileiros. O Tetra, a Copa União, o último do Galinho Zico, em 87. E em 92, com o Maestro Júnior ganhando o seu último brasileiro com a camisa do Flamengo. Os últimos brasileiros vencidos por Zico e Júnior, Zico em 87, Júnior em 92, o treinador era Carlinhos. Foi Carlinhos que nos levou à conquista da Mercosul em 99. Com Carlinhos a gente ganhou brasileiros, a gente ganhou torneio internacional a Mercosul e a gente ganhou estaduais. Ora, como esquecer 99 e 2000 em cima do Vasco no Maracanã, aquela Sele Vasco que perdeu 3 anos seguidos pra gente, com Zagallo em 2001, com Carlinhos em 99, aquele gol histórico de falta do Rodrigo Mendes, a bola bate na barreira, desvia, mata Carlos Germano, e em 2000 com Reinaldo e Tuta. Quem não cantava no Maracanã? É gol do Tuta. Você percebe que eu tava lá, vivi isso de perto, na arquibancada. Pois é, o velho Maracanã, que saudade. Bom, prestigiando ele, Carlinhos, prestigiando Zagallo, Jaime de Almeida, Felipe Luiz, Andrade, eu preciso te falar de um outro treinador que foi jogador do Flamengo. E de jogador virou treinador. E virou treinador numa situação inusitada, mas nos ajudou à conquista do maior título da nossa história, o Campeonato Mundial de 81. Após nos ajudar à conquista da Libertadores, a nos ajudar a conquistar títulos que estão para sempre no nosso coração. Paulo César Carpegiani. Carpegiani dá seguimento ao trabalho iniciado por Cláudio Coutinho na montagem daquele grupo. E não é só a montagem do grupo. Cláudio Coutinho criou uma identidade tática para um time que teve Carpegiani como jogador desse time. O meio de campo que a gente ama, idolatra, reverencia como o maior da história com Andrade, Adílio e Zico, é Andrade, Adílio e Zico e teve Carpegiani como treinador. Mas o Carpegiani jogava nesse meio de campo antes de virar treinador, após a morte do saudoso e eterno Cláudio Coutinho, de quem falarei já já. Estou chegando no momento de prestigiar Cláudio Coutinho. Mas Carpegiani nos ajuda à conquista de uma Libertadores, de um Mundial. Carpegiani faz história no Flamengo, nos ajudando com os brasileiros de 80, de 82, 80 ainda foi com Cláudio Coutinho. O brasileiro de 82, de 83, o primeiro brasileiro foi com Cláudio Coutinho em 80. Então, Paulo César Carpegiani jogava, era jogador do Flamengo. De jogador foi chamado jovem, novo, para virar treinador. E como treinador, nos ajudou a conquistar 2 brasileiros, 82 e 83, uma Libertadores, um Mundial. Obrigado, Carpa. Você é eterno no nosso coração. Bom, falei de Carpegiani, mas tem um outro treinador que jogou no Flamengo. Foi jogador do Flamengo. Jogou, fez carreira no Flamengo. Virou treinador e ficou durante anos, décadas no clube. E é o treinador que mais vezes nos treinou. Eu estou falando de Flávio Costa.
São mais de 770 jogos treinando o Flamengo. Você sabia que Flávio Costa é o treinador que mais vezes comandou o Flamengo numa partida, jogando contra seus adversários? Pois é, e Flávio Costa não apenas ostenta esse título de um treinador que mais vezes comandou o clube, e dificilmente será superado. Mais de 770 jogos. Numa realidade atual de temporada com 70, 80 partidas, alguém para superar Flávio Costa tem que treinar o Flamengo por pelo menos 10, 11 anos, fazendo 70 jogos por temporada para poder superar Flávio Costa. E Flávio foi o treinador que nos levou ao primeiro tri estadual. 42, 43, 44. Quem se lembra da história? Aquele gol histórico do argentino Agustín Valido, né? Entrou no final do jogo com febre, meteu o gol contra o Vasco. Valido foi uma escolha corajosa de Flávio Costa, que viria a ganhar, mas 2 cariocas depois, ganhou antes, lá em 1939, é um dos treinadores com mais títulos na história do Flamengo. Óbvio, não conseguiu fazer com que a gente ganhasse brasileiros, mas naquela época os estaduais eram tão fortes quanto hoje o que a gente dá de valor aos brasileiros. E Flávio Costa nos ajudou aos primeiros títulos interestaduais, competições entre Rio e São Paulo e os clubes desses estados. Então, nossa eterna gratidão a ele, Flávio Costa, o treinador que mais nos dirigiu em partidas de futebol, o treinador do primeiro tri estadual da história do Flamengo, 42, 43 e 44. Bom, mas agora eu quero falar de 2 gringos, 2 treinadores gringos. E se você está esperando eu falar de Jorge Jesus, ainda não é a hora. Ainda não chegou o momento de falar de Jorge Jesus e eu vou falar de gringos, vou falar de paraguaios, antes de falar de um português. Um tal mister. Sim, com calma que ainda não é a hora. Mas eu não sei se você sabe. O Flamengo teve um grande treinador português, chamado Freitas Solis, conhecido como o bruxo, El Brujo, o feiticeiro. Freitas Solis é o segundo treinador que mais nos treinou. Mais de 500 jogos comandando o Flamengo. Foi o treinador do segundo tricampeonato em 53, 54 e 55, com aquele timaço do Dida, ídolo do Zico. Freitas Solis, o paraguaio bruxo e feiticeiro, foi quem lançou o Galinho de Quintino. Freitas Solis foi quem foi descobrir e lançar, acreditou e apostou no Galinho. Então, todo carinho, respeito, gratidão a ele, que lançou jogadores como Júnior, ajudou a montar a espinha dorsal daquele time que viria a brilhar no final dos anos 70, sob o comando de Cláudio Coutinho. Então, um dos maiores treinadores da história do Flamengo, o paraguaio, o feiticeiro, El Brujo, Freitas Solis. Agora, como não citar um treinador que quebrava galho, também paraguaio, e que também atuou junto com a época de Freitas Solis. E para muita gente foi o olheiro que viu no juvenil Zico e falou para Freitas Solis: esse menino é um gênio. Modesto Bria. Bria não foi um treinador que ganhou títulos, mas foi um treinador que simbolizou um rubro-negro criado na base do Flamengo, que treinou equipes de base do Flamengo e que ajudou o Flamengo a consagrar aquela geração que viria a explodir no final dos anos 70, culminando com os títulos no início dos anos 80. Então, Modesto Bria, o paraguaio, também merece nosso carinho, lembrança, gratidão e respeito aqui nesse vídeo. E vai afunilando. Tem muita gente que eu ainda poderia falar, mas o meu tempo está esgotando para esse vídeo. Então eu deixei 2 nomes para o final. 2 nomes para essa reta final. Cláudio Coutinho e Jorge Jesus. Cláudio Coutinho. Falecido Cláudio Coutinho naquele acidente inacreditável. Coutinho foi o treinador que não apenas nos levou ao tri de 78, 79 e 79 especial, né, que foi o nosso terceiro tri, na verdade 99, 2000 e 2001, com Carlinhos e Zagallo é o tetra tri. O terceiro tri é 78, 79 e 79 especial. E Cláudio Coutinho nos leva àquele tri fantástico, o gol imortal do Rondinelli, o deus da raça,
Cláudio Coutinho nos leva ao primeiro brasileiro da história do Flamengo em 1980, né? Aquele brasileiro histórico que a gente conquista, o nosso primeiro brasileiro. E se Cláudio Coutinho não tivesse falecido, provavelmente teria sido o nosso treinador, campeão da Libertadores e do Mundo em 81. Bicampeão brasileiro em 82, mas quis o destino que essa honraria fique hoje e fique para sempre com o Carpegiani, que foi quem nos treinou no Brasileirão de 82 e 83 e no Mundial e na Libertadores de 81, no Carioca de 81, mas Cláudio Coutinho nos ajudou com títulos muito especiais. E Cláudio Coutinho, que foi o treinador da Seleção Brasileira em 78, mas Cláudio Coutinho, ele é para muitos considerado o maior treinador da história do Flamengo. Para muita gente, inclusive na frente de Jorge Jesus. Porque Cláudio Coutinho fez uma revolução no futebol brasileiro. A mudança de posicionamento com dinâmica e alternância de posicionamento em campo. A ideia dos laterais pontas soltando Leandro e Júnior. A ideia de adaptar alguns jogadores que poderiam tranquilamente jogar como camisas 10 para jogarem fora de posição, entregando sua habilidade técnica, seu talento, numa posição que, em tese, era pequena para sua grandiosidade e talento. Leandro era um camisa 10 jogando de lateral. Júnior era um camisa 10 jogando de lateral. Adílio era um autêntico camisa 10, que foi recuado para jogar como segundo volante, um homem de construção, um meia armador, como se usava na linguagem da época a terminologia. O volante, o meia armador e o ponta de lança era o trio de meio de campo, né? O ponta direito, o centroavante e o ponta esquerda. Lateral direito, zagueiro central, o back, quarto zagueiro, e lateral esquerdo. E o goleiro, o guarda-metas, como era a linguagem da época no futebol dos anos 80. E Cláudio Coutinho, com a visão do overlap, do ponto futuro, dos laterais pontas, do avanço em bloco, em que ele mesclou ideias que vinham de alguns gênios daquela época. Cláudio Coutinho viu a Holanda de Guus Hiddink, a Holanda de Cruyff jogando, o Carrossel, e Cláudio Coutinho revolucionou o futebol brasileiro. Pena que com a morte dele, na Copa de 82, Tele Santana não soube aproveitar e dar seguimento ao legado. Provavelmente, se Cláudio Coutinho fosse o treinador em 82, o Brasil teria sido campeão. Roberto, Bob, o Dinamite, ídolo do Vasco, nosso rival, mas em nada muda, é ídolo de todos os brasileiros, como Zico, com certeza, é ídolo de todos os brasileiros. Roberto seria titular no lugar de Serginho, já que Reinaldo, Careca estavam lesionados, e as assistências que Zico deu e que Serginho perdeu, o Roberto guardaria. Certamente Cláudio Coutinho não escalaria Cerezo, com todo respeito a Toninho Cerezo, naquele jogo contra a Itália no desastre do Sarriá, jogaria Paulo Isidório. Provavelmente Cláudio Coutinho teria escalado aquele time com uma funcionalidade diferente. Talvez Andrade tivesse ido para a Copa, talvez até Nunes e não Serginho, mas quis o destino que Cláudio Coutinho não nos treinasse em 82. Foi o treinador da Copa de 78. Cláudio Coutinho tem uma virtude de ter montado o sistema de jogo, o DNA tático daquele time avassalador que ganhou entre 78 a 83 títulos que fazem parte de uma saudosa era de glória na história brilhante do Flamengo. Então, Coutinho, por toda a revolução que você fez no futebol brasileiro, pela revolução do futebol arte que o Brasil viveu, você está aqui citado por mim como o segundo maior treinador da história do Flamengo. E dói no meu coração deixar você em segundo, porque o que você fez foi muita coisa. E por fim, chega o momento de falarmos dele, Jorge Jesus. JJ, Jesus, o velhinho, o velho, o mister, como você quiser chamar. Coração aperta para falar do homem, viu? JJ foi um cientista do futebol que em um ano, numa passagem meteórica, revolucionou o futebol brasileiro. Acendeu uma luz no momento de trevas no futebol brasileiro. Mostrou que é possível voltar a se ter um futebol arte no Brasil. O carrossel com que Jorge Jesus montou aquele Flamengo de 2019, que jogava por música, jogava um futebol lindo, parecia uma orquestra em perfeita harmonia, tocando a sinfonia mais incrível de se ver, de se ouvir, de se apreciar. Com JJ, a gente já sabia que a gente já ia para o campo para vencer, a gente só não sabia por quanto. Se a gente ia sofrer um pouquinho, se a gente não ia sofrer nada, ou se a gente só ia se divertir, mas provavelmente a gente ia vencer. Um treinador que durante a sua passagem teve apenas 4 derrotas e 5 títulos, levantou um troféu 5 vezes, só perdeu em 4. Dessas derrotas, algumas logo no comecinho,
Aquela derrota para o Santos na última rodada do Brasileirão, o time já focado no Mundial, já depois de ser campeão brasileiro, de ser campeão da Libertadores, todo mundo tirando o pé. O Mister fez a gente assistir algo que parecia impossível para o futebol brasileiro. A volta de um futebol arte. Jorge Jesus não apenas nos deu 5 títulos em um ano. Jorge Jesus resgatou a alegria, o orgulho do rubro-negro. Jorge Jesus fez a minha geração, que é nascida nos anos 70 e que não via o Flamengo ganhar a Libertadores desde a infância, voltar a triunfar sendo o rei da América. Jorge Jesus fez a geração de todo rubro-negro, toda rubro-negra que nasceu nos anos 80, ver o Flamengo pela primeira vez se posicionar no topo, soberano no continente. Jorge Jesus fez a gente assistir partidas em que ver o Flamengo jogar era um delírio de prazer, um espetáculo de futebol. Nenhum time neste século jogou mais e mais bonito, mais eficiente, mais vertical, mais pra frente do que o Flamengo de Jorge Jesus. Uma mistura da Holanda, do Carrossel, com Cruyff. Uma mistura do tic-tac do Barcelona, com Luiz Henrique, com Guardiola. Uma mistura dos galácticos do Real Madrid. E aquele Flamengo que Jorge Jesus montou encantou o mundo. Não só ganhou o Campeonato Brasileiro de forma avassaladora, quebrando todos os recordes. A única equipe que ultrapassou a casa dos 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Jorge Jesus montou um sistema de jogo que ele teve um ataque fulminante, diabólico, sem ter centroavante. Gabigol não é centroavante. Jogava com a 9, porque alguém tinha que vestir o número 9. Bruno Henrique não era centroavante. Arrascaeta não era centroavante. E esses 3 juntos fizeram gols, brincaram trocando passes, jogando um futebol lindo, vistoso, organizado, taticamente encaixado, fazendo gols e dando assistências em rodo. O que Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta fizeram de gols e deram um para o outro para os companheiros de assistências, você não consegue me citar um trio de atacantes no futebol brasileiro que fez o que eles fizeram. E lembrando, nenhum dos 3 era camisa 999, centroavantão, homem de área, cabeceador, centroavante, parado de área. Não eram. E o que esses caras jogaram? O que o Jorge Jesus fez com o Arão, do começo do tá mal Arão, para fazer o Arão jogar como um camisa 5, que em certos momentos a gente olhava e parecia uma mistura de Carlinhos com Andrade. Arão jogando em 2019, você dizia, não é esse o Arão que eu vaiei em 2018. O Arão que eu pedia fora Arão. O que o JJ fez com o Arão é a prova que um treinador transforma um jogador. O que o JJ fez armando aquele time do meio do ano para frente, ele perde o Diego com a lesão, que era o camisa 10 e capitão, e ele recebe a contratação de 4 jogadores que chegam no meio do ano para serem titulares, e chegam praticamente junto com ele. Gerson no meio, Padomari na zaga para fazer dupla com Rodrigo Caio, e os laterais Rafinha e Felipe Luiz. Jorge Jesus teve uma sorte muito grande, que foi aquela parada de um mês do futebol brasileiro por conta da Copa América, e ele conseguiu treinar o time. E aí é que teve a chance dele mostrar a competência e o valor dele. Naquele 1 mês de treinamento ele montou o time. Ele montou um time em 1 mês, e esse time jogou, lembra do 6-1 contra o Goiás, no Maracanã? Dali pra frente foi show atrás de show. Quem esquece do 5-0 no Grêmio, 5-1 com fraturas? Quem esquece do show que esse time de Jorge Jesus deu no Mundial, virando contra o Al Hilal por 3-1, dando show no segundo tempo. Jogou de igual para igual com o Liverpool e foi melhor que o Liverpool em vários momentos do jogo. Quis o destino que o título de campeão do mundo não viesse com o bom velhinho para a Gávea, para o Ninho. Jorge Jesus foi um cientista da bola. Jorge Jesus montou um time em 1 mês. E durante a sua passagem de 1 ano no futebol brasileiro, e olha que não foi 1 ano jogando, porque teve a parada da pandemia ali entre março a julho. Mas nesse 1 ano que ele ficou aqui, o Flamengo ganhou Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa, Carioca, e o Flamengo ganharia muito mais se ele não tivesse abandonado a gente. Mas esse vídeo não é pra criticar, então não vou falar da minha raiva, da minha mágoa, da minha dor, com a trairagem do velho desgraçado que deixou a gente chorando quando foi embora naquele avião com o presidente do Benfica, após ter assinado o contrato com tudo que ele exigiu, dado no contrato pra ele. E o miserável velho desgraçado meteu a facada na tabua, volta, a gente perdoa, porque o que ele fez foi magistral, foi colossal, e eu prefiro ficar só com as lembranças lindas. E me atrever a pedir licença a Cláudio Coutinho, a Paulo César Carpegiani, a Carlinhos, a Flávio Costa,
Ainda é cedo para falar de Felipe Luiz, ao professor Dorival, que nos ajudou a conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu não falei do Dorival, que montou aquele time encaixado, o time 1 do Dorival, né, o Dorivral, né, com o losanguinho do Dorival no meio de campo, com João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, encaixou Pedro e Gabigol juntos. E eu vou pedir licença a todos para eleger Jorge Jesus como o maior da nossa história. Pelos feitos, pelas conquistas, pelos títulos, pela mentalidade que incorporou o DNA rubro-negro. Eu nunca vi alguém em tão pouco tempo incorporar o DNA do Flamengo, a identidade do Flamengo, vencer, vencer e vencer. Eu nunca vi em toda a minha história de torcedor, eu frequento o Maracanã desde os anos 90, só não frequentava antes porque a minha infância e adolescência não foi no Rio de Janeiro, foi na Bahia. Eu cheguei no Rio de Janeiro nos anos 90 e frequento o Maracanã sempre desde que cheguei aqui. E eu nunca vi um treinador ser ovacionado e amado no Maracanã como eu vi Jorge Jesus ser. Olê, 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 mister, mister. Isso é coava no Maracanã. Aonde o Flamengo ia, a torcida cantava. Tanto que não é o Flamengo de Gabigol, ainda que o Gabigol possa ser o personagem daquela geração. Não é o Flamengo de Arrascaeta, não é o Flamengo de Diego Ribas, é o Flamengo de Jorge Jesus. Qualquer pessoa que fale do Flamengo de 2019 vai falar do Flamengo de Jorge Jesus, quando o treinador consegue ser maior que as estrelas do time, como referência daquele time, daquele marco histórico. Então, foi difícil deixar Cláudio Coutinho em segundo plano para eleger Jorge Jesus o melhor, mas é a minha escolha. Posso estar errado, alguns podem discordar e tá tudo certo. Tá tudo certo, cada um tem a sua escolha. Eu quero saber qual é a sua nos comentários abaixo. Então, para mim, o maior treinador da história do Flamengo é Jorge Jesus, mas eu vou botar um asterisco aqui com um desejo que está queimando no meu coração. Que Felipe Luiz supere Jorge Jesus. Eu espero poder fazer um vídeo daqui a um ano, dizendo o Filipinho, o Felipe Luiz superou Jorge Jesus. Tomara, quem sabe, que já em 2025, torcedor, né? A gente torce, a gente sonha, a gente pede. O que o Felipe Luiz vem fazendo é algo absurdamente incrível nesses primeiros 6, 7 meses como treinador do Flamengo. Já ganhou a Supercopa, já ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Taça Guanabara, pode vir a disputar as finais do estadual. Eu gravo esse vídeo antes da semifinal contra o Vasco. Se o Flamengo passar pelo Vasco, pode pegar Fluminense ou Volta Redonda. Já pensou? O Flamengo ganhar os 2 jogos contra o Vasco, depois pegar o Fluminense na final e ganhar os 2 jogos e ser campeão carioca? Quem sabe? A gente não sabe, né? E a gente não sabe o que o Felipe Luiz ainda vai conquistar no Flamengo. Tomara que ele supere Jorge Jesus e Felipe Luiz vire o maior treinador da nossa história. Ah, mas vai ser pouco tempo. O Jorge Jesus está sendo eleito por mim e é por muitos o maior da história e ficou só um ano no Flamengo. E não foi jogador, não tinha o DNA rubro-negro, não conhecia a história do Flamengo. E Jorge Jesus, em um ano, conquistou mais títulos do que todos os outros. Ou do que praticamente todos os outros. Né? E pelo peso dos títulos, eu diria que os 5 títulos dele valem mais do que alguns que tiveram 6 títulos. Para fechar esse vídeo com o meu top 5, eu vou botar aqui em primeiro Jorge Jesus, em segundo Cláudio Coutinho, em terceiro Paulo César Carpegiani, mesmo Carpegiani tendo sido o treinador da Libertadores do Mundial de 2 brasileiros. Eu vou botar Coutinho pela revolução que fez. Se Jorge Jesus foi o cientista deste século, Cláudio Coutinho foi o cientista do século passado, o revolucionário que ajustou aquele time da era Zico e nos levou ao título do primeiro brasileiro e preparou o time para ganhar com Carpegiani como treinador a Libertadores e o Mundial. Então eu vou colocar Jesus em primeiro, Coutinho em segundo, Carpegiani na história do Flamengo em terceiro, Carlinhos o Violino em quarto. E é difícil eleger quem seria esse quinto, né? Pelos títulos de Libertadores e Copa do Brasil, você olha para o Dorival. Pela importância do título de 2009, você olha para o Andrade, né? Por tudo que fez e representou para o futebol do Flamengo e do mundo, da seleção brasileira, você olha para o Zagallo. Pela longevidade, pelos mais de 700 jogos nos treinando, você olha para o Flávio Costa, que nos levou ao primeiro tri estadual, ao primeiro interestadual Rio-São Paulo. E eu, nessa quinta posição, eu vou ficar com Flávio Costa, querendo botar o Felipe Luiz. Mas eu vou ficar com Flávio Costa. Eu vou respeitar a história, os mais de 20 anos de dedicação, o primeiro tricampeonato, então tem todo um simbolismo também, e uma paixão, uma entrega, uma vida no clube. Então, primeiro Jorge Jesus, segundo Cláudio Coutinho, terceiro Paulo César Carpegiani, em quarto Carlinhos o Violino e em quinto Flávio Costa. Essa é a minha lista. E você, qual é a sua? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Muita história, claro que a gente não dá para falar de tudo, certamente tem nomes que eu não lembrei, vocês vão lembrar aqui nos comentários, fatos que eu não citei que certamente mereciam ser citados, mas é um vídeo aqui feito, né, de bate-pronto aqui, sentei aqui, liguei aqui a câmera, estou aqui fazendo para vocês. Espero que vocês gostem. Peço que se inscrevam no canal,
Deixem um like aí nesse vídeo, compartilhem com todos os amigos. Escreve para mim, vai. Comenta aqui embaixo para você quem é o maior treinador da história do Flamengo e qual é o seu top 5, o seu top 5. Valeu? Um beijo no coração. Saudações rubro-negras. Se inscreve no canal, deixa o like, curte, comenta, compartilha e vamos juntos por mais. Valeu, nação rubro-negra!